2020. Um ano mágico para os jogadores com grandes promessas e baixas expectativas. A indústria dos jogos vem sofrendo do que chamamos de filha da putagem industrial, termo adotado quando uma bela empresa do mundo dos games nos promete aquele game maravilhoso, mas no final não temos nada além de cocô jogável. Apesar dos altos níveis de hype, idealizamos esta lista com os jogos mais aguardados de 2020. Bebendo da mesma safra da saga Souls, lançado em 12 de março, de gênero de ação e RPG, desenvolvido pela Team Ninja, exclusivo para PlayStation 4. Nioh 2 se trata de um jogo que se passa na era feudal do Japão por volta do ano de 1555. Na pele de um mercenário, ninja, samurai e com poderes sobrenaturais, você enfrentará hordas de inimigos e chefes desafiadores, com uma belíssima ambientação, mas com uma história não tão enigmática, diferente de seus parentes distantes da saga Souls. Nioh 2 é uma boa pedida para fãs de RPG do Japão feudal e, é claro, para quem curte uma dificuldade absurda. Se eu te dissesse que uma empresa vai fazer o remake de um dos melhores jogos da história, com gráficos totalmente refeitos e com novas mecânicas, você ficaria feliz? Eu ficaria. Mas o Warcraft Reforged conseguiu a insatisfação geral, entrando para a história das mentiras dos jogos. Porém, este não é o foco de nossa lista e possivelmente nós faremos uma lista com as decepções de 2020. Warcraft 3 se trata de um jogo de estratégia de RPG em tempo real lançado para PC em 2002. Este game é ambientado no mundo fictício de Azeroth, uma terra cheia de magia e sitiada por uma grande guerra entre facções, a Horda e a Aliança. Warcraft 3 revolucionou os jogos de estratégia e foi aclamado pela crítica e pelos fãs. Porém, 18 anos mais tarde, a Blizzard anunciou o retorno de um dos seus melhores games, na forma de um remake, com a reformulação gráfica e novas mecânicas. Só que na real, a Blizzard lançou o mesmo jogo de 18 anos atrás. O jogo foi substituído na loja da Blizzard, e quem tinha o original é obrigado a jogar o remake. Aparentemente todos ficaram felizes, só que não, pois o jogo ficou estupidamente mais pesado de rodar nos PCs fracos de 18 anos atrás. Assim, aqueles que só curtiam jogar o jogo clássico e não tem um PC bom, terá que arrumar dinheiro. Bom, mas mudando de assunto, o vídeo não se trata de decepções, e sim de jogos aguardados. E acreditem, esse jogo foi muito aguardado, só que depois do lançamento a gente continua aguardando, só que pelo reembolso. Quem imaginaria que no ano de 2020 teríamos um novo game de Dragon Ball, contando a mesma história dos últimos 299 Dragon Balls lançados anteriormente, só que de um jeito jamais visto. Dragon Ball Z Kakarot, lançado em 16 de janeiro de 2020, de gênero de ação e RPG, lançado para Xbox One, PS4 e PC, conta a história na qual já estamos carecas de saber. Ambientado em um mundo aberto totalmente explorável e com side quests e sistema de progressão, com gráficos belíssimos e fiéis ao anime, Dragon Ball Kakarot é um excelente jogo que você sentirá na pele o que é ser o homem mais forte do universo. E não estou falando de Superman, e sim de Kakarot. Por isso o nome Dragon Ball Kakarot. O miserável é um gênio! Para os pacifistas de plantão e para aqueles que não querem um jogo com dilacerações, mortes, armas, demônios, ideologias religiosas e qualquer tipo de outra violência gratuita, é melhor procurar outro jogo, porque esse aqui tem tudo isso. Lançado em 20 de março de 2020, desenvolvido pela ID Software para PS4, Xbox One, Google Stadia, Nintendo Switch e PC, e talvez até para aquela sua calculadora velha, caso ela tenha uma placa de vídeo de R$5.000, Doom Eternal se passa após o primeiro jogo, onde os demônios chegaram na Terra, tornando o planeta uma grande zona de combate. Com a ambientação pós-apocalíptica e com gráficos incríveis, Doom Eternal conseguiu trazer novidades e nostalgia para um gameplay que já era conhecido desde seu primeiro Doom lançado em 1993, com inúmeras inovações, é claro. Doom Slayer tem o papel de salvar a humanidade enfrentando de forma visceral hordas de inimigos. Vale ressaltar
que conseguiram dar uma certa profundidade na história que não víamos desde Doom 3. Falando em polêmica e mentira dos jogos, que prometeram mas não foram o que todos esperávamos, Resident Evil 3 Remake foi uma bomba que dividiu opiniões. Lançado em 3 de abril de 2020, desenvolvido pela Capcom para PS4, Xbox One e PC, Resident Evil 3 Remake, como o nome já disse, se trata de um remake do clássico do mesmo nome, lançado em 22 de dezembro de 1999. Com uma campanha de marketing interessante, pois inicialmente pensávamos que o próximo game da franquia seria um jogo multiplayer online de nome Resident Evil Resistance, mas que na verdade se tratava de um remake de Resident Evil 3. Só que quando nós fomos jogar, descobrimos que era uma reimaginação, só que sem as partes marcantes como a porra da torre do relógio. Com reimaginação, eu quero dizer resumo, pois o jogo pode ser completado em menos de 5 horas. Estranho para um jogo tão curto, pois o seu preço está em média de R$250, um absurdo por se tratar de um jogo tão curto. Não me entendam mal, Resident Evil 3 Remake, tirando os preços absurdos, é um excelente jogo, só que não agradou quem estava esperando a nostalgia do jogo original. Resident Evil Remake nos faz pensar, pois Warcraft 3 foi criticado por ser fiel demais ao jogo original, até o ponto de ser confundido com o mesmo jogo. E Resident Evil foi criticado por ser diferente demais do jogo original, significando que nem sempre sabemos o que queremos. Mas independente disso, Resident Evil 3 Remake é um dos jogos mais aguardados de 2020. O mundo dos jogos foi marcado por muitos jogos ruins baseados em heróis, mas parece que esse destino sombrio está prestes a mudar. A Square Enix resolveu criar um dos jogos dos Vingadores com um gráfico animal. Apesar do jogo já ter tido um adiamento, tudo leva a crer que ele será lançado no segundo semestre de 2020. O jogo não segue nenhuma das histórias já escritas em quadrinhos ou nos longas-metragens, e sim é uma história original que nela os heróis precisam superar uma crise depois da morte de um dos seus mais importantes integrantes, o Capitão América, em pleno feriado nacional dedicado justamente aos Vingadores. E é assim que a trama começa. O jogador assume o controle de cada um dos personagens, um de cada vez, onde lutam para salvar inocentes, em meio a um ataque terrorista contra os heróis. Nós do canal Popclash esperamos que os Vingadores nos salvem do histórico de jogos ruins de heróis. Em 16 de novembro de 2004, foi lançado o bugado e saudoso Vampiro à Máscara Bloodlines, um jogo de gênero RPG baseado no jogo de RPG de mesa Vampiro à Máscara. Eu particularmente adorava jogar com meus amigos um bom e velho RPG de mesa, e quando me falaram que iriam fazer um game de RPG com vampiros, eu fiquei muito animado. Só que por inúmeros bugs e por um marketing horroroso, o jogo não teve tanto destaque, caindo no mundo cult. Bloodlines 1, lançado em 2004, era promissor, com diálogos interativos e múltiplos finais. O game conhecemos todas as castas de vampiros e todas as regras de suas condutas, mas como eu disse, era muito bugado e os gráficos eram muito ultrapassados até mesmo para a época que foram lançados. Bloodlines 2 tem a data prevista para o segundo semestre de 2020, desenvolvido pela Hudsuite Labs para PlayStation 4, Xbox One e PC. Promete melhorar a experiência do jogo anterior, trazendo novas mecânicas, gráficos, e cá aqui entre nós é um dos jogos que eu mais espero para este ano. Mas, porém, graças ao coronavírus, o jogo já sofreu alguns adiamentos e talvez sofrerá mais. Para aqueles que querem um ótimo jogo de aventura e ação com elementos de survival horror e uma história emocionante com personagens marcantes, The Last of Us Part 2 é um dos jogos mais esperados no momento. Desenvolvido pela Naughty Dogs e publicado pela Sony Interactive, exclusivo para PlayStation 4, situado 5 anos após os eventos de The Last of Us Part 1, os jogadores assumem o papel de Ellie, de 19 anos, que entra em conflito com o misterioso culto cristão dos Estados Unidos pós-apocalíptico.
O jogo é jogado com uma perspectiva de terceira pessoa. Os jogadores podem usar armas de fogo, armas improvisadas e furtividade para se defender de seres humanos hostis e criaturas canibais infectadas, só que dessa vez você controla a personagem Ellie ao invés de Joel como no primeiro jogo. O grande problema está sendo na data de lançamento. O game foi anunciado em dezembro de 2016 e atrasado 2 vezes. O primeiro para posteriormente ser desenvolvido e o segundo devido a problemas logísticos decorrentes da pandemia do coronavírus, em 2019 e 2020. Até o momento, a data oficial do lançamento é para dia 29 de maio de 2020, isso se não for prorrogado de novo. Assim sendo, The Last of Us Parte 2 corre o risco de ser o último de nós a ser lançado neste semestre. Que Cyberpunk 2077 é um dos jogos mais esperados deste ano, ninguém duvida. Também falar que ele pode ser lançado só em 2077? Isso também não. Se não falássemos deste game, com certeza teríamos inúmeros comentários maldosos envolvendo a nossa graciosa mãe. Cyberpunk se trata de um gênero de ação e RPG de primeira pessoa, desenvolvido pela CD Projekt Red, a mesma criadora de The Witcher 3, com o talentosíssimo ator Keanu Reeves. Ambientado em um mundo futurístico com a temática cyberpunk, o game já sofreu um adiamento, indo para 17 de setembro de 2020. Porém, eu não quero mais acreditar que mais um adiamento seja possível, mas tudo pode acontecer mediante a praga do século XXI, o Big Brother, o coronavírus. Então é isso, pessoal, nos vemos na próxima, compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam que na semana que vem faremos a parte 2 dessa lista, que também contará com jogos indies.